No capítulo anterior, não nas aulas anteriores, mas lá no capítulo, na unidade anterior, né, nós vimos que um modelo AK, com recursos naturais exauríveis, lá naquele modelo, na parte de crescimento mesmo, antes de falar de inovação, não sei se vocês lembram, nós vimos um modelinho AK com recurso natural, tinha lá um recurso natural exaurível, e o único caminho de crescimento equilibrado possível ocorre quando a economia fica estagnada, ou seja, quando a taxa de crescimento é zero. Por que acontece isso? Porque se você está usando o recurso natural e ele não pode repor, ele é exaurível, né? A economia vai crescendo, destrói aquilo, a economia para porque ela precisa daquele recurso. Imagina petróleo, imagina que é exaurível, que ele é não exaurível, parece que é o caso, entendeu? Sei lá, se ele está se formando petróleo, mas é um negócio muito demorado e tal. Imagina você ter um estoque de petróleo, se acabar esse estoque de petróleo, ferrou tudo. Então, no modelo AK era isso que acontecia. Vamos voltar a esse tema, mas agora vamos botar progresso tecnológico, porque é uma coisa mais próxima da realidade, né? Quer dizer, o petróleo vivem falar, vai acabar o petróleo, vai acabar o petróleo, mas ele não acaba e a gente vai substituindo a necessidade de petróleo com outras tecnologias. Então vamos tentar trazer isso para o nosso modelo, essa questão da tecnologia que permite diminuir a necessidade daquele recurso natural. Então lá acontecia porque a qualquer taxa de crescimento constante positiva vai ter uma exaustão do recurso, que no limite leva ao crescimento e o produto vai para zero, é isso que acontecia lá. O que vai acontecer agora, como eu digo, nós vamos ter um progresso tecnológico e vamos também ter o governo impondo uma restrição, né? O governo agora ele vai fazer uma regra de uso. Lá não adiantava o governo impor, mas aqui pode dar um efeito interessante e de fato vai mudar. Também se não fosse mudar o resultado, eu não ia ficar aqui fazendo essa aula, né? Então a ideia é mostrar como é que essa combinação de progresso tecnológico junto com o governo, ele pode acabar mudando esse resultado. Vamos lá. Então suponha que tem um contínuo de indivíduos com medida 1, esses indivíduos têm uma unidade de tempo e vivem por um período. Só para facilitar aqui. Esses indivíduos escolhem quanto tempo vão dedicar à produção de bens finais e quanto tempo à pesquisa. Então, aqui a ideia do trabalho na produção de pesquisa, né? Que a gente já viu que é muito parecida com a ideia de recurso, o trade-off permanece o mesmo, só que agora o esforço de pesquisa é medido em termos de trabalho e não em termos de unidades do bem final, de recursos propriamente dito. É um recurso bem final, né? Agora o recurso é trabalho, força de trabalho, mas o trade-off é relevante, continua o mesmo. Então vamos supor assim, para facilitar aqui o nosso argumento, para a gente não ter que discutir tanto o setor de pesquisa, nós já discutimos bem o setor de pesquisa. Produção do bem final ela é dada por Y. Y é igual a L1. L1 é a força de trabalho na produção de bem final. A elevado a 1 menos alfa. L1 elevado a 1 menos alfa. A elevado a 1 menos alfa. X, que é o bem intermediário, elevado a alfa. Até aqui é a função que a gente vem trabalhando o tempo todo. Só esse umzinho aqui, porque nós vamos dividir a força de trabalho. Na economia de um bem só, né? Só tem um setor só. Se quisesse botar integral e tal, ia fazer, mas ia dar mais trabalho. E o R, que é a novidade, R é o recurso natural. E ele aparece elevado a φ na função de produção. Então a nossa produção do bem final, L1 elevado a 1 menos alfa, A 1 menos alfa, X alfa, R, φ. Então L1 trabalho ao bem final, A é a produtividade do insumo intermediário, que é X, o insumo intermediário, e R é o uso, né? Você está usando esse recurso natural, é a quantidade desse recurso natural exaurível, isso aqui é importante, é a quantidade do recurso que você está colocando na produção. Então essa é a minha função de produção com recursos naturais. O estoque desse recurso natural é dado por S. Então S é o quanto existe desse recurso natural, né? Eu vou supor que S ponto, a variação de S, esse ponto, isso aqui é um ponto, ficou pequenininho, mas é um ponto, é igual a menos R. Ou seja, quando você usa o recurso para produzir, você tira daquele estoque. Como não tem reposição, é a queda do estoque bruto que está acontecendo. Quer dizer, se você tirou 10 toneladas daquele recurso para produzir, o estoque daquele recurso caiu em 10 toneladas e não tem reposição. Então ele não está crescendo na outra ponta. A produção de bens finais ocorre em mercado competitivo, já no bens intermediário, um monopólio, é o que a gente tem feito o tempo todo, nessa altura do campeonato já virou feijão com arroz, isso já é o nosso modelão básico. A demanda inversa pelo bem intermediário, então, vem lá do produtor de bens finais, a gente também já fez isso várias vezes,
dy dx, né? Então vou derivar essa coisa aqui em relação a x, vai ficar alfa L1 elevado a 1 menos alfa, A elevado a 1 menos alfa, x alfa menos 1 Rφ. Vamos ver se eu botei certinho. Botei alfa L1 1 menos alfa, A 1 menos alfa, x alfa menos 1 Rφ. Então essa é a demanda inversa, preço como função da quantidade. O lucro do monopolista, então, vai ser dado por esse cara aqui. Π é igual a Px, esse aqui é o P. Como multiplica por x, o alfa menos 1 vira x elevado a alfa, menos x. Também uma coisa que nós já fizemos várias vezes nos vídeos anteriores. Então esse é o lucro do monopolista. A condição de primeira ordem para maximização do lucro vai ficar alfa ao quadrado, L1 menos alfa, A1 menos alfa, x alfa menos 1 Rφ, menos 1 igual a zero. Vamos ver se está certinho. Alfa ao quadrado, L1 tá certinho. Eu estou olhando porque eu estou com medo de estar com erro type e como pode me enganar, entendeu? Nos outros modelos que eu conheço melhor, né? Esse modelo aqui é novo no curso, não tinha essa parte de recursos naturais no curso, eu resolvi botar até porque, apesar da divisão aqui do programa, tem alunos do meio ambiente que às vezes fazem o curso aqui com a gente, e aí eu estou tentando atraí-los, né? Estou tentando fazer confusão. Não, obviamente estou brincando. Eu coloquei porque é um assunto importante. É um assunto que tem que ser considerado. Tem aí o Nobel que já foi dado mostrando essa direção. E é importante, então, que pelo menos num pedaço do curso aqui, num vídeo nosso, a gente pare para pensar na questão ambiental. Claro, não estou falando aqui de nenhum radicalismo, nem nada do tipo, mas a questão ambiental tem que se pensar nisso, né? Quer dizer, cada vez mais, quando nós pensarmos modelos de crescimento econômico, nós vamos ter que levar em conta essas restrições impostas pelas questões ambientais. Então é por isso que eu resolvi inserir, mas aí como eu gosto de provocar, eu fico dizendo isso, que eu estou fazendo isso para trazer para cá o pessoal lá da área de agrícola e meio ambiente. Mas não é não. Na verdade é para que para, digamos assim, bater continência para uma área que é muito importante. Dizer, olha, isso aqui importa, a gente tem que olhar para essa questão. É por isso que eu botei nos dois modelos. Mas aí, como não são modelos que eu estou tão familiarizado, um errinho aqui pode ser fatal. Lá, quando aparece o erro, eu bato o olho, opa, isso aqui está errado. Aqui não. Então, vamos lá, resolvendo isso aqui. X elevado a 1 menos alfa é igual a alfa ao quadrado L1 1 menos alfa, joia, A1 menos alfa Rφ. Perfeito. Então, a gente encontrou o valor de x. X é igual a alfa, 2, 1 menos alfa, a L1. Mais ou menos o que já tinha sempre, né? A novidade é esse R aqui, que está elevado a φ 1 menos alfa. Esse R aqui, φ 1 menos alfa. Substituindo o valor de x na função de produção, então também é o que a gente faz o tempo todo, é uma técnica que, volto a dizer, nessa altura do campeonato, essa técnica já deve estar bem assimilada. A ideia é que já não tenha mais dificuldade. Se tiver dificuldade com o trato desse modelo, volta, estuda a estrutura do modelo de novo, que é importante, tá? Para mexer com essa parte de inovação, esse é o modelo de referência. Então, se você quer mexer com isso, vai precisar estudar. Então, nessa altura do campeonato, esse negócio de bem finais competitivos, bem setor intermediário, um monopolista, então a competição monopolística. Daí você obtém a demanda lá nos bens finais, daí você calcula o lucro, acha o X, joga na função de produção para chegar na função de produção nos agregados, né? Isso já tem que ser, tá no sangue, como se diz, né? Tem que estar já bem incorporado. Então, substituindo o valor de X na função de produção, aquela função de produção está aqui, né? Eu vou pegar o meu X e colocar lá, é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar L1 menos alfa, A1 menos alfa, esse aqui é o X. Então, esse alfa, 2 elevado a 2, 1 menos alfa, L1 AR, φ 1 menos alfa, alfa Rφ. Então, esse aqui é o X. Arrumando os termos, dá para dar uma arrumadinha boa nos termos. O alfa vai ficar 2 alfa menos alfa, joia. O L1 alfa, L1 menos alfa, morreu, fica só L1. O A, 1 menos alfa, A elevado a alfa, morreu, fica só o A. Tá bom, hein? O R, φ alfa, 1 menos alfa, que multiplica Rφ, tá joia? Então, agora dá para arrumar mais um pouquinho no R. Aqui 2 alfa menos alfa, ok. L1, ok. A, ok. O R vai ficar φ alfa menos φ alfa mais φ menos φ alfa. O φ alfa morre com φ alfa, fica só φ 1
sobre 1 menos alfa. Então tá jóia, é isso mesmo. Então nós temos aqui o y, né? O y depende do L1, do A e do R, né? Então são os determinantes de y. Não é o PIB, para calcular o PIB eu teria que fazer menos x, mas nessa altura do campeonato também a gente já sabe fazer isso e tal. Vamos ficar... Como o x, reparem que ele também é L1, A, R, alfa, 1 menos alfa. Então é aquele negócio de sempre. Vai ficar... Ei, eu estou andando para a direção errada. Então vai ficar aquele negócio de sempre, vai ficar a proporção, vamos ficar com y mesmo, que é o que basta. Então essa é a produção da economia. Ela se dá nesses termos, já incorporando aí os bens finais. Então notem que precisa usar R e tem aquele nosso problema. Até aqui o problema persiste, tá? À medida que eu uso R, o S ponto vai diminuindo e ele pode eventualmente chegar a zero. Então agora vamos fazer algumas hipóteses. Suponha agora que nessa economia existe um governo. Esse governo consegue controlar o uso do recurso natural exaurível. Esse é um baita desafio para um governo, conseguir. Nós sabemos que nem sempre é possível. O governo às vezes impõe uma restrição, a restrição não acontece. Mas eu vou supor aqui que ele consegue. O governo consegue impor a restrição ao uso. Você pode imaginar que ele tem algum mecanismo de controle eficaz, que há um controle do uso. Então, especificamente, o governo pode forçar uma redução no uso do recurso com o passar do tempo, de forma que R ponto é igual a menos que R. Então, a variação de R é menos que R, né? Não é o R, é o R ponto, é como o uso desse recurso tá andando, ele está em menos que R. Você pode ler de outra forma, R ponto sobre R igual a menos que. Então, está caindo o uso do R. Ele consegue forçar a queda desse uso do R. Como é que ele faz isso? Você pode imaginar que ele faz com uma política de incentivo a tecnologias que poupem esse recurso. Então imagina que o recurso escasso é uma fonte de energia, petróleo talvez, o recurso exaurível. Escasso tudo é em economia, né? Então, é outra história. O recurso exaurível, ele é uma fonte de energia, sei lá, o petróleo. E aí o governo pode jogar incentivo para as pessoas usarem outras fontes de energia, que não o petróleo, e aí você vai diminuindo o uso de petróleo com o tempo. Então R ponto sobre R vai tendo uma queda na taxa do uso desse recurso. É essa a ideia que ele está colocando aqui. E esse Q vai ser definido de forma que S nunca chega a zero. Então, como S ponto é igual a R, você pode fazer a equação lá para tentar que R nunca chega a zero. Ele vai caindo, mas ele não acaba o recurso. Então essa é a ideia, é isso que o governo vai fazer. Ele pode fazer com incentivo. Como aqui a gente está supondo que ele consegue, se quiser ele pode conseguir também proibindo, com uma lei que é proibido. Mas é mais difícil proibir essas coisas. O pessoal vai lá e faz escondido. Então talvez seja mais fácil com algum tipo de incentivo para usar menos, para diminuir o uso desse recurso natural. O fato é que, por vários motivos, inclusive preço, quer dizer, alguém que não gosta do governo pode pensar que o preço do recurso natural força isso, é mais complicado, mas a gente sabe que por vários motivos, inclusive preço, e tecnologias têm sido usadas para reduzir, por exemplo, o uso de petróleo. Quando eu era garoto, o carro era Maverick, cara. O pessoal tinha Maverick, meu pai tinha um Maverick, eu achava, Maverick. Não, conta a lenda que se o Maverick tiver motor ligado é impossível encher o tanque, porque ele consome mais do que a bomba consegue bombear. Isso é óbvio, uma brincadeira que fazia na época. Hoje em dia não, a gente anda com os carros super econômicos e tal. Então a tecnologia vai melhorando, outras fontes vão aparecendo, carro elétrico já está falando em nem usar mais petróleo para carros, automóveis, essas coisas. Não sei se vai acontecer ou não, aí é o futuro, vamos ver. Também tem que tomar cuidado se a parte elétrica não acaba consumindo petróleo por conta das termoelétricas, das usinas, né? Mas eu não sei, quer dizer, aí eu não sou engenheiro, deixo os engenheiros discutirem isso. Mas o ponto que eu estou, e os economistas interessados e tal, são caras de crescimento tentando, não tenho tanta especificidade. Também eles não sabem direito, não. Você lê uma coisa uma vez, uma outra coisa outra. Mas o fato é a ideia de que é possível diminuir o uso desse recurso no tempo de forma que S não chega a zero. Ele vai caindo, mas não chega a zero. Bom, tomando o logaritmo de y e derivando em relação ao tempo, como a gente fazia lá no Lucas, né, naqueles modelos, então eu vou tomar o logaritmo desse y aqui e vou derivar em função do tempo. Ln de y é igual a ln desse treco, vai ficar ln da constante, mais ln de L1,
mais ln de A, mais φ1 menos alfa ln de R. Deriva em relação ao tempo, constante, a derivada vai ser zero, isso aqui é constante, é zero, A ponto sobre A. Então, y ponto sobre y, a taxa de crescimento de y é igual à taxa de crescimento de A, mais φ1 menos alfa, R ponto sobre R. Então, essa é a taxa de crescimento da economia. Só que faz um certo sentido, né? Porque a função de produção, o A está aqui solto, o R está elevado a isso, então o PIB aumenta, o PIB também, porque ele é proporcional a Y, aumenta quando você tem crescimento de A ou quando você usa esse recurso não exaurível. É isso que faz crescer. Chama A ponto sobre A de GA e usa a restrição de recurso, né, que vai dizer que R ponto sobre R é igual a menos Q. Impõe essa restrição, estou dizendo ela está valendo, supõe que ela está valendo, conta a história que você quiser para ela valer. E vai ficar Y ponto sobre Y é igual a GA menos φ sobre 1 menos alfa Q. A questão é, esse cara pode ser positivo ou não? E vocês veem que pode ser positivo. Para isso vai depender, basicamente, além do parâmetro, φ e alfa, vai depender do Q, que é uma regra de política, e vai depender do GA, que é o crescimento de A que é dado pelo setor de pesquisa. Né? Nós sabemos que nesses modelos o A cresce com o setor de pesquisa. Então, você tem um Q, mesmo que o Q seja um pouco alto, se você tiver o GA grande o suficiente, você vai conseguir ter crescimento nessa economia, ao contrário do modelo anterior. Então, haverá crescimento sempre que GA for maior do que φ 1 menos alfa Q. Então, essa é a chave do crescimento. O Q é uma variável de política, mas não é uma variável solta, né? Quer dizer, é uma política meio complicada, porque depende lá de não permitir que o S vá para zero. Então, não tem tantos graus de liberdade para o Q. Então, o caminho bacana mesmo aqui é fazer via GA, é fazer via pesquisa. Você ter ganhos de eficiência no setor de pesquisa que vão compensar a restrição no uso do recurso natural exaurível. Então, para determinar GA, vamos lá para o setor de pesquisa e vamos supor que a taxa, o crescimento de GA, vamos, se quiser pensar, A ponto sobre A, para ficar bonitinho, ele é dado por gama menos 1 lambda L2. Gama é o tamanho da inovação, lambda, lá no outro a gente estava com discreto, então era AT mais 1 menos AT, era AT menos AT menos 1 sobre AT menos 1. Né? Aqui é o A ponto sobre A, AT menos AT menos 1 é a variação no tempo discreto, aqui ficou tudo contínuo, fica mais facinho de fazer. Então o GA é igual a gama 1 lambda L2, gama é o tamanho da inovação, lambda é parâmetro de eficiência e L2 é o esforço de pesquisa. Né? Então, a gente quiser modelar um setor de pesquisa por trás para gerar isso, consegue, mas aí pega lá o modelo do homem que você vê que adapta e vai sair uma coisa assim. Então, o setor de pesquisa, é fácil modelar o setor de pesquisa que dá isso, mas assim, grosso modo, a gente sabe que o crescimento vai depender dessas duas coisas, tamanho da inovação, dessas três coisas, tamanho da inovação, eficiência do setor de pesquisa e esforço de pesquisa, no caso, o L2. Então, a condição para a existência de equilíbrio, né? Lá no Homer tinha aquele M ponto sobre M, que o M ponto é quem puxava o A, que também dependia desse esforço. Estava lá, dá uma olhadinha lá no Homer, vocês vão ver. É o segundo vídeo dessa unidade, é aquele que tem trabalho como insumo para a pesquisa. Então, a condição para a existência de equilíbrio vai ser, no final do dia, GA maior do que esse termo, φ 1 menos alfa Q, mas o GA vai ser isso aqui, então é gama menos 1 lambda L2 maior do que φ sobre 1 menos alfa Q, L2 maior do que esse termo aqui. L2, de novo, é o esforço de pesquisa, né? É o quanto de mão de obra você vai colocar, ou seja, o quanto de produção de bem final você vai abrir mão, alocando mão de obra em pesquisa. Se isso for grande o suficiente, você consegue superar o problema. Como L2, você tem 1, né? A medida é 1, cara, está entre 0 e 1, então você pode escrever a restrição mais bonitinha assim. Fica mais bonitinha de ver a restrição, ela fica mais arrumadinha. O que está acontecendo então? Para ter crescimento, ou seja, há crescimento quando essa restrição é obedecida. Essa restrição vai ser observada em que casos? Bom, o esforço de pesquisa tem que ser capaz de compensar o efeito lá da destruição do recurso natural. Isso vai acontecer, é tanto mais fácil que aconteça quanto maiores forem gama, lambda e quanto menor for Q. E o L2. Mas se você quiser pensar com o L2, prender o L2 para um dado L2, a restrição ao uso do recurso natural imposta pelo governo deverá ser tanto mais severa
quanto menores foram os saltos obtidos com a inovação e a eficiência do setor de pesquisa. Vamos explorar um pouco mais isso para tirar mais insights. Quer dizer, a gente sabe que aumentar o L2 é um caminho, mas aí tem um sacrifício do bem de consumo, do bem de consumo final. Então, vai ter menos comida se botar mais L2. O Q, a gente pode pensar também no Q, se é muito alto ou muito baixo, mas o Q tem esse outro lado. Então, o parâmetro-chave acaba mais uma vez caindo no lambda, que é a eficiência do setor de pesquisa. Então, se você quiser escapar dessa estagnação por conta do recurso natural exaurível, a única maneira, o truque mais ou menos ou bem, você faz um gigantesco esforço de pesquisa, botando o L2 lá em cima e sacrificando o consumo, ou então você tem um setor de pesquisa extremamente eficiente, de modo que, mesmo com L2 mais modesto, você consiga gerar. Mas de um caminho ou de outro, você vai ter que gerar pesquisa suficiente para que o crescimento do A mais do que compense o castigo que está sendo imposto por conta da necessidade de controlar o uso do recurso natural exaurível. Então essa é a lição. Importante, então, é um resultado bem melhor do que o resultado anterior. O resultado anterior é um pouco cruel, né? Quer dizer, fatalista. Olha, se você tem um recurso natural exaurível, o que você pode fazer é usá-lo até ele acabar e colapsar tudo. Então não vai ter o caminho de crescimento equilibrado, porque a taxa não vai ser constante. Ela vai ser constante enquanto existir o recurso, daí ela colapsa. Aqui não. Aqui a gente está dizendo, não é bem assim, desde que seja possível limitar o uso desse recurso. Se você usar tudo de uma vez, aí não tem jeito, não vai ter só... Teria que ter um super crescimento, é muito difícil de adiar, mas você acaba conseguindo, se você tiver um progresso tecnológico forte o suficiente, você acaba conseguindo crescer apesar da restrição. Obviamente também se você não impõe restrição, mas aí você vai ter o problema lá do uso do recurso natural. Então essa é um pouco a lição do nosso modelo, e comparado com o modelo anterior, a lição é que você pode conviver com recursos naturais exauríveis. Na verdade, a gente está convivendo há muitos anos com esses recursos naturais que não são renováveis. Nós estamos vivendo há muitos anos com eles. Mas esse colapso que algumas pessoas às vezes ficam prevendo, né? Extremamente falando, talvez desde Malthus se fala de que, no caso era alimentos, você não ia conseguir produzir alimentos suficientes para as pessoas comerem. Então essa ideia de que tem uma restrição da natureza que impede, ela é bem antiga. E de alguma maneira a gente está convivendo. E muito provavelmente é porque nós estamos conseguindo ou substituir o recurso, então o recurso acaba, a gente usa outro, ou conseguindo um avanço tecnológico que permita conviver com a necessidade de poupar esse recurso. Então essa é a ideia e essa é a questão. Agora, se você não tem avanço tecnológico e usa o recurso, aí volta lá para o modelo anterior. O jeito vai acabar tendo colapso e caos. Então, de novo, nós falamos, né, botamos a questão do meio ambiente e de como a tecnologia com o controle do uso do recurso, essa combinação, controlando o uso do recurso com ganhos tecnológicos, pode gerar uma situação onde a economia consiga crescer num caminho de crescimento equilibrado, uma taxa constante, mesmo com esse recurso não renovável. Obrigado pela atenção, eu fico por aqui nesse vídeo. Obrigado.